Boa noite, meu nome é Zona Costiva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos conversar sobre plano de saúde, mais especificamente seguro-saúde, que influencia na sua vida, na vida de todos nós. Nós vamos conversar com um gestor de plano de saúde, que é o CEO da Medvida Brasil, Magno Luiz Mascarenhas. Magno, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer todo meu, obrigado pelo convite, obrigado pela receptividade aqui na casa. Não significa que a gente não vai discutir. Aqui, que esse assunto é importante e o nosso telespectador é muito preocupado com isso. É sensível, né? Claro. É um assunto muito sensível. Mexe na saúde, nas emoções e no bolso. E no bolso, principalmente, no final das contas. Mas, de qualquer forma, a gente entende que existe uma maneira de fazer a gestão do seguro da saúde e, às vezes, a gestão é uma análise fria de números. E é isso que eu gostaria de entender um pouco. Mas antes de a gente adentrar nesses temas, eu queria saber como é que você chegou nessa área, como é que você estudou, o que foi que você fez para chegar onde você está hoje? Essa é uma viagem de 17 anos, né? 17 anos que a gente já trabalha nessa área de saúde. Eu comecei importando materiais cirúrgicos, os famosos materiais especiais para cirurgias de diversas especialidades. Quando a gente teve a bolha imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, essa importação ficou meio que complicada, né? A gente passou por um momento sensível na importação, o dólar subiu muito, os valores ficaram impraticáveis e a gente começou a fazer consultoria para as operadoras de plano de saúde que compravam o nosso produto no intuito de reduzir o seu sinistro, reduzir aquela famosa sinistralidade tão famosa que você vê em todos os tipos de seguro, seguro de auto, seguro de casa e o seguro saúde também, no intuito de transformar a operação mais rentável para os operadores. Isso eu comecei há pouco mais de 15 anos, comecei no eixo do ABC Paulista, em São Paulo, apesar de ser baiano, iniciei a minha carreira de saúde lá, em São Paulo, e depois migrei para a Bahia e nós adquirimos uma empresa há 3 anos atrás, que é a Medvida Brasil, compramos essa marca, montamos uma operadora do zero e hoje chegamos a atendimento a 8 estados brasileiros. Quantas vidas vocês estão segurando? São um pouco mais de 60 mil usuários. Eu queria, antes de a gente entrar nos temas mais complexos dessa situação, eu queria que você me explicasse, e por conseguinte também ao nosso telespectador, porque normalmente as pessoas acham que o plano de saúde pode tudo e é para fazer tudo. Mas você tem um seguro. O plano de saúde hoje é um seguro. Qual é a diferença dessa percepção e do seguro e por que ele está montado desse jeito? Então, esse contexto, se você me permitir, eu queria voltar um pouquinho até para poder contar como é que funcionou e como é que aconteceu o surgimento da suplementar. A gente tem aqui no sistema, através da Constituição de 88, o direito à saúde para todo cidadão brasileiro. E esse direito ele vem evoluindo ao longo do tempo. É o melhor sistema de saúde público do mundo a nível teórico, né? Apesar de que até porque a abrangência geográfica do Brasil e a dificuldade logística não permite que seja tão bom quanto deveria ser. Eu só tenho aplausos para o sistema de saúde, mesmo com todas as suas imperfeições. As limitações e dificuldades que nós seguimos, é o sistema que sustenta grande parte da população. Se não fosse o SUS, a gente teria uma resposta completamente distinta e olha que a gente teve uma resposta muito ruim à pandemia. Na pandemia, concordo com você. Esse sistema veio para fazer o atendimento e quando o movimento industrial começou a ficar mais forte no Brasil, as empresas começaram a fornecer, através das pressões sindicais, o movimento de saúde particular, saúde privada. Foi assim que começaram as primeiras instituições de saúde que não tinham obrigatoriedade, não tinham regulamentação para fazer o atendimento. Com o passar do tempo, meados de 98, foi criada uma lei, 3 de junho de 98, que é a 9.656, e essa lei ela começou a regulamentar o que deveria ser atendido e o que não deveria ser atendido, dando essa característica de seguro, né, que antigamente não tinha. Cada empresário decidia o que ele cobria e o que ele não cobria, quanto ele cobrava, quanto ele não cobrava e com quanto tempo ele atendia o beneficiário. Isso mudou a partir de 98, em 2000 foi criado a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, e a gente começa a entender que é um nicho de mercado muito jovem, né? São apenas 20 anos aí de existência do mercado de saúde suplementar de fato regulamentado e por conta disso ele vem passando o tempo inteiro por várias modificações e alterações. É a ANS que determina aquilo que a gente tem que atender através de um rol de atendimentos que tem um pouco mais de 3 mil itens de atendimento. É a ANS que determina quanto eu posso cobrar para o beneficiário, em que prazo eu tenho que atender e quais as principais regiões de cada estado, obrigatoriamente, eu tenho que ter atendimento. Tudo isso é baseado em termos de conceitos de matemática atuarial, né? 100%. 100% através de cálculos atuariais que calculam o risco do nosso negócio.
Então, a gente vai mensurar a idade do usuário, o sexo do usuário, os riscos, né, vinculados a essa classificação etária de cada um, se, em planos corporativos, se são titulares ou dependentes, né, se são homens ou mulheres por gênero. Então, tudo isso faz muita diferença e impacta diretamente o local onde vai ser vendido, o hospital que vai ser atendido. Tudo isso é carregado dentro de um cálculo atuarial que define o risco e o preço que o consumidor paga no final. Mas aí vem o judiciário e aí interpretando essa lei que deveria ser clara e aí, às vezes, quase sempre, expandem a sua interpretação, dão uma interpretação extensiva e acaba saindo fora do cálculo autorial. O seu cálculo autorial está dentro dessa folha e, de repente, o judiciário diz, não, isso aqui está incluído também. Como é que fica a sua matemática? Você vai ficar em prejuízo, vai falir, vai quebrar? Como é que fica a situação? No final das contas, quem paga é o consumidor. A gente vive num sistema de mutualismo, então a compensação financeira para trazer equilíbrio econômico e financeiro para as operadoras, ela é repassada ao consumidor no final da operação. Então, a cada 12 meses, essa operação ela é revista e aquelas taxas que saíram do curso natural e causaram desequilíbrio ao contrato, elas são repassadas de novo para o consumidor. A judicialização no Brasil é um dos temas que mais fortalecem os altos índices de reajuste. E na Bahia, nós somos campeões, né? Mas me explica esse negócio aí, como é? A Bahia é o estado campeão de judicialização na saúde do Brasil. Eficiência do judiciário, você acredita? Talvez um pouco de falta de conhecimento dos temas inseridos na saúde, né? Como a saúde é um tema muito sensível e requer decisões rápidas dos nossos magistrados, muitas vezes as situações chegam com risco eminente de vida, né? Com risco eminente de morte. E na balança para a decisão entre a vida e a morte, geralmente o juiz primeiro define que o operador atenda, depois ele vai procurar entender se aquilo era coberto ou não pelo contrato. Escolhas sempre trágicas, né? Escolhas, na grande maioria das vezes, trágicas. Como você falou, o mercado em si, qualquer mercado, não só o nosso, de operadoras de plano de saúde, eles acabam lidando quase que 100% com números, né? As decisões são basicamente frias. Se não fosse assim, todo mundo quebrava. Mas, de qualquer forma, você acha que esse movimento que está havendo de concentração das operadoras de seguro saúde é justamente por causa desse avanço significativo da interferência do judiciário? O movimento de verticalização, sim. Ele é muito concentrado em filtrar as fraudes de mercado que acontecem, que são grandes. Eu falei em concentração, você falou em verticalização. São coisas diferentes, não? Eu falei na concentração de atendimentos verticais, né? Isso faz com que você traga um equilíbrio para a operação, evitando as fraudes. Quando você evita fraudes, você reduz o índice de judicialização também. Verticalização você chama você ter seu próprio hospital? Serviços próprios de atendimento, todo. Perfeitamente. A Medvida ela não trabalha assim. Ela trabalha com serviço misto. Nós temos uma operação própria que corre em paralelo a operações de mercado em todos os estados que a gente trabalha. Então, o usuário ele tem a livre escolha para escolher onde ele quer ser atendido dentro de uma carteira de atendimentos exclusivos. Aquilo que ele contrata no plano de saúde, no seguro saúde que ele assinou. Outras operadoras concorrentes da nossa trabalham em regime 100% de verticalização. Então, ele só pode ser atendido pelo... Só podem ser atendidos na rede própria de cada seguradora. Né? E isso é uma tendência que tem acontecido no Brasil, até para que traga sustentabilidade ao sistema de saúde suplementar, que é um sistema que está fadado a um insucesso ao passar do tempo. Né? Essas mudanças de atendimento, essas interferências da judicialização, né? O alto índice de fraude que acontece no nosso mercado, tendenciosamente tem trazido fracasso aos resultados das grandes seguradoras. O que você chama de fracasso é resultado negativo. Resultado negativo. A ANS trata a gente como se nós fôssemos instituições bancárias. Então, entende-se pela Agência Nacional, pela lei que nos regulamenta, que nós precisamos manter um equilíbrio econômico-financeiro de 70% de resultado. Ou seja, você pode ter prejuízo de 30% e falir. Ou seja, não posso nem ter prejuízo, porque se você considerar que os meus 70% eles têm que estar ligados exclusivamente ao atendimento, você não está computando aí os impostos, a carga tributária do Brasil, que é altíssima, nem está computando aí os investimentos em mão de obra, os investimentos em estrutura física, os investimentos em tecnologia. Vamos falar sobre isso, mas no próximo bloco. Isso aqui é complexo demais para a gente falar no pouco tempo que a gente tem. Vamos chamar aqui o comercial rapidinho, que é importante para a gente. E, por favor, aguardem rapidinho. Até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o Magno Luiz Mascarenhas, que é CEO da Medvida Brasil, especializado na área de seguro-saúde, e nós estamos falando de um assunto importante para você, a sua vida é impactada pelo seguro-saúde, se você não é atendido ou não quer ser atendido pelo SUS. Magno, no bloco passado você estava falando da grande complexidade da medicina. Eu me lembro bem, eu vou falar coisas de décadas atrás, me perdoe porque Barba Branca traz isso também. Mas eu me lembro bem que tinha um grande guru da administração, que agora o nome dele não me vem, mas ele dizia o seguinte: as organizações médicas são as organizações mais complexas da face da Terra. Por quê? Elas são pessoas intensivas, pessoas treinadas intensivamente também, mas elas também são de tecnologia intensiva. Ou seja, você gasta muito com tecnologia e você gasta muito com a pessoa. E é um tratamento que normalmente, com a implementação disso, fica cada vez mais caro. Qual é a solução para o nosso telespectador que precisa de um seguro de saúde, porque todo mundo precisa, porque a vida é um risco também, e como é que ele enfrenta esse risco nessa equação toda que vocês tentam encontrar a solução? É engraçado, até viajando um pouco nessa sua dissertação com relação ao tema, uma curiosidade é que na área de saúde a tecnologia é o fator que mais encarece o atendimento, né? Ao contrário de outros segmentos industriais, por exemplo, que você tem uma disponibilidade de fazer um investimento maior para agregar uma tecnologia maior ao seu negócio, mas que porventura vai trazer aceleração de produção, que vai trazer economia em produção em larga escala. No nosso sistema, não. A cada nova tecnologia que é encontrada no mundo da saúde para atendimento, ela encarece o nosso serviço. É porque você não é o gráfico de você faz uma mudança tecnológica para baratear o custo. Não. Você muda o patamar tecnológico para um outro nível. Perfeitamente. Os médicos que faziam cirurgias antigamente, que levavam 7, 8, 10 horas de relógio, gastavam menos do que os médicos que fazem hoje com cirurgias que duram 15 minutos. Laparoscopia. Então, acaba se tornando um fator que encarece demais o produto da saúde. Como o consumidor pode fazer para ajudar? Isso está claro. Outro dia eu estava lendo uma matéria que falando porque teve a campanha das bariátricas, que afinal caiu profundamente o volume no SUS. E me parece que a tecnologia empregada pelo SUS é de barriga aberta, que demora 6, 7 horas uma cirurgia, e você tem a cirurgia por laparoscopia com robotizada, etc. Minimamente invasiva na rede particular. Sim, mas uma tem recuperação pior, outra recuperação mais rápida, mas uma é mais barata do que a outra. Perfeito. E como é que se escolhe? É o paciente, nosso telespectador, que escolhe? É o médico. A indicação do tratamento ela é 100% de responsabilidade do profissional médico que está atendendo o paciente, né? Talvez por uma indisponibilidade do sistema público de saúde não ter a tecnologia suficiente para atender a bariátrica robotizada, a bariátrica minimamente invasiva, ele acaba trazendo para um evento tradicional, que é uma cirurgia aberta, uma cirurgia mais invasiva. Mas, de modo geral, a indicação do procedimento ou do tratamento ela é 100% de responsabilidade do médico. Nós, enquanto operadores, não podemos mudar aquilo que foi dito pelo médico. Mas o médico pode escolher, por exemplo, mais caro. Eu vou imaginar aqui uma operação de coração, que eu imagino que seja uma coisa comum. Colocação de stent. Sim. Tem stent de... Eu vou chutar preços aqui. Pode ficar à vontade. X, R$10. R$10 não deve custar nada, mas vai R$1.000. E deve ter stent que custa R$10.000. É o mesmo stent. Quem escolhe é o médico? Quem escolhe é o médico. Qual é a prerrogativa Mas disso? isso muda a equação financeira de uma forma completamente. total. Não tem previsibilidade. O médico ele escolhe conforme o diagnóstico que ele encontrou no paciente. Esse stent ele pode ser um stent convencional ou pode ser um stent tido como farmacológico, que é aquele que vai liberando ao longo do tempo uma substância para poder evitar a restenose, que seria o entupimento novamente daquela veia, daquela artéria. Isso é definido pelo médico. O médico pode escolher qual é o stent, pode escolher qual é o tipo do stent. O que ele não pode definir é qual é a marca que é utilizada. Então, cabe a nós, operadores, encontrarmos marcas que atendam economicamente e financeiramente. Agora deixa eu entrar um pouco nas polêmicas. Vamos entrar um pouco nas polêmicas. Normalmente tem esses eventos de médico, onde os fabricantes de remédio, os fabricantes de tudo, chamam os médicos, levam para passear em resort, faz aquela coisa toda, tal, e no final é sempre a mesma coisa, venda o meu remédio que ele é melhor do que o do vizinho. Tem isso, é?
Eu suponho que tenha. Tem ou não tem? Acredito que sim. Isso impacta no seu resultado? Impacta na questão dos remédios muito pouco, mas na questão dos materiais cirúrgicos demais, né? A gente viu há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, um famoso escândalo que aconteceu no Brasil, que foi a máfia dos OPMS, que foi discussão... OPMS eu não faço a menor ideia do que seja. São os materiais de próteses, órteses e materiais especiais. Tudo aquilo que vai invasivo para dentro do paciente. Então, placas, parafusos, próteses em titânio, próteses em aço ou materiais descartáveis de uso comum também para eventos cirúrgicos invasivos. Tudo isso é considerado OPME. Tá? Essa máfia, essa descoberta da máfia da OPME trouxe à tona um alto índice de fraude que era praticado no mercado, que hoje melhorou muito. Então, nós tínhamos, infelizmente... Essas fraudes eram feitas tanto no sistema privado quanto no sistema SUS também, né? Generalizado em todos os sistemas. Então, até cirurgias que não eram necessárias eram prescritas porque os médicos eram remunerados pelos fabricantes. Então, isso aconteceu muito no Brasil. Houve uma disseminação desse escândalo, houve uma investigação muito forte da Polícia Federal, e isso acabou reduzindo com o passar do tempo, mas existe ainda em alguns casos, em alguns traços, em alguns lugares isso. É importante, portanto, por isso que é importante que o usuário ele sempre tenha uma segunda opinião em caso cirúrgico, né, para que ele entenda a real necessidade. E vocês pagam a segunda opinião? Nós pagamos, sim, nós deixamos à vontade para que o usuário, até desejamos que isso aconteça, para que a gente também tenha a garantia de que aquele procedimento não é um desperdício. Foi feito agora no final do ano passado, 2021, um estudo por uma organização importante aqui no Brasil, de gestão de saúde, uma avaliação entre 20 mil usuários, 20 mil internamentos realizados em um período de tempo de 3 meses no Brasil, aleatórios, e desses 20 mil foram descobertos que 45% das diárias de internamento autorizadas pelos convênios médicos não eram necessários. Foram desperdício de utilização. E quem paga a conta do desperdício? São os usuários como em geral. O consumidor final. Então, ainda existem muitos atendimentos que não são atendimentos necessários dentro da rede. Então, é importante que o consumidor faça parte dele. Mas isso você acha que isso é culpa do consumidor? Não. É culpa do médico? Isso é culpa do sistema, na verdade, né? O sistema é um sistema de... Nós vivemos num intenso cabo de guerra, né? O meu interesse, ele vai de encontro completamente ao interesse daquele prestador que me atende. O seu interesse é duplo. Você, obviamente, que tem que prestar o serviço, porque senão você não faz jus ao seu dinheiro. Mas você quer prestar o serviço mais barato possível. Eu quero prestar o serviço com mais dignidade possível e com o máximo de eficiência possível. Quanto mais é um discurso bonito para mim, é uma coisa que eu falei, mas tudo bem, eu aceito. Quanto mais eficiência eu tenho no meu negócio, eu tenho retrabalho, eu tenho desperdício de dinheiro. Que vai para o consumidor. Que volta para o consumidor, mas vem para mim primeiro. Eu só posso reajustar esse consumidor com 12 meses. Quem vai arcar com a operação durante os primeiros 12 meses de prejuízo é a operadora. E isso não garante que o consumidor ele vai voltar e pagar o reajuste. O consumidor pode simplesmente dizer que não quer renovar o seu contrato e ir embora. No Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, há poucas semanas atrás, teve uma operadora que vendeu uma parte da sua carteira. O que se falou muito na imprensa, não sei se a imprensa está certa ou errada, eu queria que você me esclarecesse, que essa carteira que ele vendeu, na realidade ele se livrou do abacaxi de prejuízo que ele tinha na carteira dele. Mas isso você vai me responder no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais importantes, e voltamos com Magno Luiz Mascarenhas falando de uma coisa importante para todos nós, plano de saúde. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Magno Luiz Mascarenhas, que é CEO. CEO é o chefão, é o chefe da Medvida Brasil, e nós estamos falando das questões importantes sobre o plano de saúde, que é importante para todos nós. No bloco passado, nós falamos da questão de alguns planos de saúde que estão querendo se livrar do seu, na minha opinião, né? Pode ser que você modifique essa opinião, vamos ver, desses, digamos assim, consumidores, usuários indesejados ou pouco produtivos. Existem operadoras que acabam ficando estagnadas no mercado, não conseguem manter o crescimento orgânico da operação.
Eu costumo dizer que a operação de saúde ela é mais ou menos como uma bicicleta. Na hora que a operadora para de pedalar, ela para de produzir novas vendas, ela fica apenas com os usuários que já estão em atendimento, que já estão precisando de atendimento. Isso gera fatalmente um desequilíbrio econômico-financeiro. Porque os usuários envelhecem, ficam cada vez mais caros e você não tem fluxo de dinheiro novo. A carteira vai envelhecendo, os usuários que vão permanecendo nas operações são os usuários que estão geralmente em tratamento, enquanto os novos entrantes acabam parando de chegar. Então, esse movimento de reinventar a sua operação todos os dias é necessário para poder reoxigenar a carteira. Então, existe, de fato, algumas operadoras que passam por muita dificuldade. Passamos anos, né, eu acho que nos últimos 10 anos, tivemos aí 8 anos de recessão nesse serviço da gente, onde as grandes seguradoras todas ultrapassaram os 70% de equilíbrio econômico-financeiro desejado pela Agência Nacional de Saúde. Ou seja, a grande maioria das grandes seguradoras nacionais fecharam em prejuízos nos últimos anos. Tivemos um advento agora, recente, com relação ao movimento pandêmico que a gente vive ainda hoje. E no começo da pandemia, algumas restrições sociais trouxeram resultados positivos para as operadoras. É verdade, na parte ambulatorial, porque Mas, em compensação, você colocou muita gente em UTI que tem um custo altíssimo por dia. Grande parte dos nossos atendimentos são eletivos ambulatoriais, 70%, 80%, e essa ordem inverteu. A gente começou a economizar com a parte ambulatorial, o cara deixou de ir para a clínica, deixou de ir para o consultório, mas o desconhecimento do tratamento da doença na primeira onda trouxe para a gente custos altíssimos de internação de longa duração, né? Então, a gente teve pacientes aí, eu pelo menos tive pacientes com permanência de até 90 dias em UTIs. E isso acaba trazendo... Agora que você me falou um negócio desse, eu vou lhe fazer uma pergunta mais objetiva. Quanto custa um paciente um dia na UTI? Depende muito da unidade hospitalar que você está referenciando para atendimento, mas assim, na média, ele deve custar algo em torno de 5, 6 mil reais por dia. Vamos, telespectador, vamos fazer uma conta básica. Se ele custa 5 mil reais por dia, qual é o ticket médio? Olha só, eu gosto dessa palavra. Ticket médio, ou seja, o valor médio da contribuição do usuário de um plano de saúde qualquer. Em média, hoje, é na faixa de 350 a 600 reais, dependendo da seguradora. 350 reais. Eu pago quase 10 vezes isso, mas vamos lá. Individual, mas não conte isso não, porque senão o pessoal vai descobrir a faixa etária que você está. É verdade. Mas um sujeito que paga 350 reais, ele vai ter que pagar aí mais de 2 anos de contribuição para ressarcir um dia de onde que usou. Como é que essa conta fecha? Essa conta não fecha. Essa conta só é garantida por conta do sistema de mutualismo. Enquanto um usa, milhares de outras pessoas não usaram, ficaram em suas casas se resguardando do vírus. Então, enquanto você usa, outras pessoas não estão usando. Isso gera equilíbrio na balança. É por isso que o cálculo atuarial ele é feito levando em consideração a massa que você tem ou a massa que você está pleiteando vir para a sua empresa. A gente não leva em consideração apenas um usuário, porque um usuário apenas seria incapaz de pagar o custo que ele gera na saúde, caso ele tenha um único atendimento. É por isso que a gente usa o seguro de saúde, é justamente para não usar. E se usar, ter o apoio. Agora, com essa decisão ainda não houve, mas com essa discussão em relação ao alcance dos atendimentos proposto pela necessidade que vem à frente aí, que é essa decisão do STF, como é que ficam as operadoras? Vocês estão com... Assunto polêmico, hein? Claro, sempre. Aqui o programa é disso aqui. O que é que vocês veem? Vocês estão com medo dessa decisão? Medo é uma palavra forte, né? Não por um detalhe óbvio, né? A gente acabou de falar aqui nos outros blocos, a conta final quem paga é o consumidor. Sim, mas o consumidor brasileiro hoje a gente tem 2 anos pós-pandemia, um número enorme de desempregados, as pessoas não têm uma inflação brutal e as pessoas não têm capacidade para pagar qualquer valor. Essa é a grande reflexão que tem que ser feita em cima do tema. Eu acho que a gente tem que pensar e esclarecer o que seria o rol taxativo e o rol exemplificativo, que é justamente o que está sendo colocado em questão agora. O rol ele é taxativo desde 99, né, quando a lei foi promulgada, 9.656. Mas o judiciário nunca entendeu como taxativo. Entendeu, mas de qualquer forma a gente ainda tem uma mínima segurança para fazer contratação. No momento em que você transforma esse rol em exemplificativo, você está dando carta branca para o judiciário para que ele, em qualquer procedimento que ele entenda, seja esse procedimento de risco à vida ou não, que ele entenda que deve ser coberto, ele deverá ser coberto. Isso vai trazer imprevisibilidade para as operadoras. Bom, se eu não consigo calcular o meu risco no meu negócio mais, se esse risco passa a ser um risco imensurável, o que é que eu faço? Eu trago uma margem de segurança no meu cálculo atuarial
para garantir eventuais despesas que não estão sendo ponderadas nem consideradas no Se você não fizer isso, a SUSEP ele retira a A INS, própria né? INS vai entender que... SUSEP não, no seu caso é a INS. A própria INS vai entender que o meu banco É inseguro. não tem lastro e traz instabilidade para o mercado. O que é que ela faz com isso? Já que eu sou uma concessão pública, ela intervém na minha empresa e diz, opa, a partir de hoje você passou a ser um risco para a sociedade na área de saúde, vou lhe tirar do mercado. Então eu tenho que provar o tempo inteiro que eu tenho saúde financeira para garantir o atendimento de quem está depositando dinheiro na minha instituição. Meio esquisito, fica fica uma coisa meio esquizofrênica, né? Um jogo de empurra, né, um pouquinho. Eu acho que o que tem que ser a bandeira correta para que a gente tem que levantar aqui é quais procedimentos hoje não são cobertos, que são de extrema necessidade da população brasileira, para que esses procedimentos não cobertos sejam incluídos no rol taxativo. Né? Aí a gente teria um maior número de procedimentos atendidos, as operadoras seriam obrigadas a atendê-los dentro dos prazos, mas saberiam também o que é que ela deveria atender, trazendo um cálculo atuarial mais justo. Né, mais previsível. A saúde por si só já é muito imprevisível. A gente não sabe quanto vai custar um paciente. Né? Um paciente ele pode não me custar nada ao longo de anos, como ele pode me custar, como nós falamos aqui agora na pandemia, um único paciente pode me custar R$1 milhão em uma única internação. Então a gente não sabe o custo específico do paciente. É importante que a gente traga o maior nível de segurança. Mas por isso a gente estudou estatística, né? Estatística é fundamental no seu negócio. Muito. Mas mesmo assim, a instabilidade trazida por uma decisão judicial pode ser muito ruim. Então, a gente tem que trazer perspectivas de salubridade para o negócio. Então, brigar pela inclusão de novos ROS, na inclusão de novos procedimentos no ROS, que na verdade já existe ao longo do tempo. A ANS, periodicamente, a cada 6 meses, já determina a inclusão de ROS novos. Fato que pode comprovar isso na última pandemia. Agora, na pandemia vivida, nós tivemos a inclusão de todos os procedimentos de testagem de Covid, incluídos obrigatoriamente no rol. Os operadores foram obrigados a dar o atendimento de algo que não tinha previsibilidade. Mas nós já entendemos... Então, você já estava carregando um certo prejuízo. Bom, eu vou calcular que houve um certo prejuízo, né? Pode ser que não seja verdade, mas você me esclarece. Um certo prejuízo por causa do internamento excessivo, você começou a ter que arcar com outros procedimentos também. Como é que está a saúde financeira das operadoras em geral no Brasil? Olha, eu acho que, de modo geral, a gente vem se recuperando bem do processo pandêmico, até porque ele também trouxe um movimento positivo para a saúde suplementar. Né? A gente, por anos, reclamamos da saúde suplementar, do modelo que era imposto, e durante muitos anos ficamos acomodados também sem fazer alterações drásticas. A pandemia trouxe principalmente a flexibilização com atendimentos virtuais. Né? A gente tem a telemedicina aí agora funcionando com muita pujança. Isso trouxe facilidade para o beneficiário, acessibilidade, diminuiu o risco de contaminação, o cara sendo atendido em casa, né? Trouxe mais elegibilidade para o negócio. Mas isso barateou o seu custo onde a sua faixa já era mais barata, né? Na verdade, não. Isso barateou o custo de modo geral porque diminuiu o desperdício. Você acredita que tem usuário hoje no Brasil, isso não é uma reflexão minha não, que aluga a carteirinha do plano de saúde para o vizinho? Mas isso é falsidade ideológica, isso é crime. Mas acontece muito. Infelizmente, nós estamos trabalhando com uma sociedade que ainda não aprendeu ainda a conviver com o seguro-saúde. Nós estamos falando de 20 anos apenas de regulamentação do produto. Nós precisamos aculturar toda a sociedade para que o uso não seja um uso de desperdício, porque eles têm que entender, a sociedade, o beneficiário, o consumidor tem que entender que a conta, no final, ela acaba voltando para ele e para o outro colega do lado também que não usou. Então, é muito importante que essa dualidade seja entendida. O que é que você acha que é o futuro do sistema de saúde complementar? Olha, então, o futuro da saúde do nosso sistema é um futuro de investimento em tecnologia. É um futuro de investimento em pontos de atendimento que resultem em atendimentos primários de atenção à saúde, com atendimentos de médicos da família, né, mais generalistas, que consigam entender a hereditariedade dos processos dos indivíduos, com atendimentos mais personalizados, com mais previsibilidade de eventos futuros que possam ocorrer com relação a doenças crônicas. Né? Eu acho que o futuro da saúde suplementar está muito ligado à prevenção e menos ao que a gente faz hoje, que é o atendimento daquele paciente que é diagnosticado de maneira tardia. Eu acho que essa é a única salvação para que a gente consiga manter um sistema econômico, porque é um sistema econômico de atendimento,
viável ao longo do tempo. A gente passou por um processo aqui, falamos isso no nosso primeiro bloco, o quanto o SUS foi importante nesse movimento de atendimento durante a pandemia. Imaginemos aqui que não existisse saúde suplementar no Brasil, e é um sistema de saúde suplementar diferente de todo o resto do mundo de seguros, onde não existe regulamentação fora desse país que nós vivemos para seguros de saúde. Aqui nós temos rol taxativo, aqui nós temos prazos estabelecidos e áreas de cobertura estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. Se isso não existisse, qual seria o impacto da pandemia no sistema público de atendimento? Essa pergunta a gente vai deixar para o próximo bloco. Ok. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o Magno Luiz Mascarenhas, que é CEO da Medvida Brasil. Nós estamos falando sobre plano de saúde, algo que impacta a minha e a sua vida, importante para todos. Magno, no bloco passado ficou aí aquela pergunta que você mesmo fez a você mesmo. Eu vou deixar que você responda. Qual é a resposta para essa circunstância? A resposta é conscientização da população, de modo geral, à utilização. A resposta é trazer critérios de auditorias mais severos aos profissionais que ainda fraudam o sistema de saúde particular, privado e também o público. A resposta é trazer controles preventivos mais fortes para que a gente consiga ter diagnósticos precoces de doenças e patologias mais crônicas. Eu acho que a resposta é investir em tecnologia. São várias respostas. A gente tem que apenas trabalhar. Numa área tão complexa como a sua, não pode ser uma resposta simples. Agora me pergunte, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você encontra fraudes no seu próprio sistema, você encontra apoio do setor público para combater essas fraudes? Porque afinal é crime só o Ministério Público e você encontra apoio nele? Ou o Ministério Público, a Defensoria Pública só trabalha contra vocês? Na verdade, o consumidor final que trabalha com o produto de maneira geral é um ente frágil dentro do processo. Então, ainda quando há fraude, como os movimentos que impactam financeiramente na gente são movimentos dispendiosos ao demasiado, a gente não consegue cobrar isso de volta. Então, a gente não consegue nem lastro jurídico para poder cobrar isso de uma pessoa física, por exemplo, que me fraudou e que por algum motivo me trouxe um prejuízo muito grande dentro de uma unidade hospitalar. Eu não tenho como recuperar. O que eu posso fazer é excluí-lo do meu produto, e isso a ANS me dá essa prerrogativa, de encaminhar lá a documentação que comprove uma fraude na contratação. Mas aí você está me dizendo que o crime compensa. O crime compensa na área de saúde? Nesse caso, o crime compensa. Mas não pode. Isso é um anátema ao sistema jurídico. O crime não pode compensar em hipótese nenhuma. Nesse caso, o crime compensa. Nesse caso, a gente não tem ainda um sistema jurídico que resguarde a operadora. A operadora ela é vista sempre como uma grande vilã, aquela que não quer atender, aquela que quer prorrogar os prazos, aquela que quer baratear o serviço. Vocês são seguro, meu amigo. O seguro é assim desde que seguro foi inventado. Eu estou falando há milhares de anos atrás. Não houve nenhuma mudança e ninguém espera que vocês sejam bonzinhos em história nenhuma. O que não é ser bonzinho, é o que está contratado ser entregue. Afinal de contas, é um negócio, não deixa de ser um negócio, né? A nossa missão aqui é cuidar do máximo de vidas possíveis. Nós chegamos ao longo do tempo da nossa trajetória, recentemente no mês passado, a mais de 1 milhão de atendimentos autorizados. Eu acho que é uma marca expressiva. Isso é a Medvida, né? A Medvida. Mais de 1 milhão de atendimentos autorizados. Só no ano passado foram um pouco mais de 1.000 novas vidas que nós trouxemos ao mundo através dos nossos atendimentos. E eu acho que são esses números, na verdade, que refletem o crescimento do meu negócio, né? Eu acabo não me posicionando em crescimento com relação a faturamento, com relação a ganhos financeiros, apesar de que isso é uma consequência natural do meu negócio e é isso que eu procuro. Consequência natural se você for bom nisso, né? Porque senão você perde. E é o que eu procuro enquanto empresário de sucesso, né? Que desejo ser, mas o resultado imaterial do meu negócio acaba reverberando mais. Então, nós temos uma quantidade muito grande de vidas que são impactadas diariamente através do sistema suplementar que, diga-se de passagem, é um dos maiores sistemas econômicos do país.
Porque quando a gente fala saúde suplementar, imagina-se que nós estamos falando de seguradoras e operadoras de medicina de grupo. Mas vai muito além disso. Existe uma cadeia toda por trás disso, que inclui hospitais privados, laboratórios, clínicas. No processo de verticalização, né? Não só da verticalização. As próprias unidades particulares que nós conhecemos hoje, que são remuneradas pelo sistema privado de atendimento. Dependem exclusivamente do atendimento privado, da saúde suplementar, para ter sua manutenção. Essas clínicas, isso aí eu estava conversando com o médico outro dia, e aí ele me falou uma coisa que eu fiquei assim meio em dúvida se era verdade ou não. Me explique. Essas clínicas são rentáveis ou não? Quais clínicas? As verticalizadas ou as... As normais. Eu tenho uma clínica com, sei lá, alguns médicos, alguns... Acho que isso depende muito de quem está gerindo, né? Eu acho que todo negócio ele pode ser rentável, desde que tenha uma gestão eficiente, um modelo de previsibilidade e planejamento estratégico que Porque funcione. a clínica normalmente atende o plano de saúde, mas atende SUS também, uma boa parte delas, né? Algumas delas não são obrigadas a atender o Sistema Único de Saúde, não, mas algumas atendem cotas de SUS também. A grande maioria das clínicas hoje atendem exclusivamente planos privados. Ah, sim? E o SUS só é hospital público, então? A grande maioria, sim. Até os grandes entes hospitalares têm poucas cotas de SUS. Hoje, os hospitais privados não conseguem pagar as suas contas da alta tecnologia atendendo o SUS. Eu falo isso porque uma preocupação recente de agora, dessa semana, foi a notícia do grande prejuízo acumulado pelas organizações sociais Irmã Dulce, que chega, me parece, a algo em torno de 40 milhões, juntando a previsão orçamentária desse ano, ou alguma coisa nesse entorno. Como é um elemento muito importante na produção da sociedade baiana e, portanto, precisa ajuda de todos, as organizações sociais Irmã Dulce, você acha que esse prejuízo foi causado pela grande demanda e da pouca remuneração, portanto, um problema do governo federal com a não atualização dos valores pagos pelos procedimentos? A remuneração do SUS é remuneração baixa. Eu vou voltar no exemplo do stent que você falou há 2 blocos atrás. Quando nós precificamos um stent aqui. Se um stent no SUS hoje, ele custa, o SUS remunera algo em torno de R$ 2.300. No SUS. O sistema privado remunera em até 18 mil, dependendo da marca do stent. Então, existe uma discrepância muito grande de rentabilidade dentro do negócio. Então, poucos fornecedores, principalmente, querem fornecer um produto para o SUS porque a remuneração é baixa. Então, ela só é justificada se tiver um volume alto empregado de utilização. Isso me parece de uma tal desigualdade social enorme, que aí você vai criar o sujeito que tem o stent de 18 mil, está bem cuidado, em tese, né? Porque o custo marcado, teoricamente, é melhor. Vamos supor isso, apenas supor. Então, existem sujeitos com maiores dignidade e menor dignidade, conforme a sua capacidade econômica, vão continuar assim nesse país? Eu acho que essa é a grande bandeira que a gente tem que levantar. Eu acho que esse é o grande momento da gente questionar as mudanças que têm que ser questionadas, de maneira mais pragmática e direta. Então, no meu ponto de vista, muda muito para o Magno transformar o rol exemplificativo? Não muda, porque no final da conta o meu atuarial vai repassar a conta para frente. Se os brasileiros vão ter condições de manter o plano de saúde, o seguro-saúde, é diferente. Isso é uma outra questão que deve ser pensada. Qual será a consequência da gente tirar a previsibilidade do negócio? Né? É o aumento do preço, provavelmente. Eu não sou muito favorável a fazer cumprimento com chapéu alheio, não, sabe? É uma expressão que foi usada por um ministro aposentado do STF, que eu gosto muito. O brasileiro adora fazer cumprimento com o chapéu dos outros. Mas a gente precisa de uma solução que seja prática para todos. Afinal, o nosso telespectador quer manter seu plano de saúde. Eu gostaria muito que ele mantivesse, gostaria muito que ele comprasse mais. No Nordeste, nós temos menos de 15% da população brasileira do Nordeste tem acesso ao plano de saúde. Você tem duas maneiras de ver. Você vê um espaço enorme para crescer ou um mercado que tem mais capacidade de crescer. Para mim, é um grande espaço de crescimento. Eu vejo como oportunidade. Acho que é no caos que a gente tem que enxergar a oportunidade. Né? Em compensação, nós estamos falando de milhões de brasileiros sem acesso à dignidade no atendimento à saúde por muitos motivos. Pela falta de logística em alguns lugares para atendimento do sistema público de saúde, pela falta de capacidade de investimento do sistema público de saúde em novas tecnologias e também pela falta de capacidade desse beneficiário de arcar com a mensalidade de um plano de saúde, ainda que seja barata, porque a sua remuneração não permite. Ou seja, um sistema complexo, né? É um sistema complexo, uma cadeia complexa que envolve muitos agentes diferentes. Mas você acha que é necessário que o telespectador mude o seu pensamento ou ele perceba algo diferente do que ele percebe hoje? Eu acho que é importante pensar que
Eu me lembro de uma campanha que foi feita aqui pela empresa de saneamento de água há muito tempo atrás, talvez você se lembre disso. Me incluir na sua bandeja, que sabendo usar não vai faltar. Né? E havia muito desperdício de água, se via muito desperdício de água, e foi feita uma campanha maciça com relação a isso. E eu acho que essa frase se encaixa perfeitamente ao plano de saúde. Sabendo usar, você vai ter atendimento sempre do plano de saúde. A gente não pode continuar num sistema de atendimento suplementar, onde nós estamos vendo operadoras e operadoras, seguradoras e mais seguradoras fracassando ao longo do tempo, porque o sistema tem sido conivente com o nosso fracasso. É preciso que se mude isso para que a gente possa mudar o contexto, trazer isso para uma situação de sustentabilidade, para que a gente possa promover não só aquilo que a gente já faz hoje, mas já alcançar novos territórios, alcançar novas fronteiras, novas barreiras, trazer novos atendimentos, melhoria, acessibilidade, dignidade para quem está na ponta precisando do serviço. E para isso a gente, enquanto operador, precisa sim de um uso consciente do consumidor do outro lado. Magno, muito obrigado. Essa discussão não vai ficar por aqui, apenas nós vamos ver, porque é uma discussão complexa e a sociedade precisa entendê-la muito mais. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. À sua disposição, muito obrigado pelo convite. Próxima semana, mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zé Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.